Prontinho. Então, oficialmente, o nosso segundo encontro, posicionamento profissional e valorização pessoal, hoje é dia 20 de fevereiro, e a gente está iniciando o nosso segundo encontro da comunidade do Divã, oficialmente. E essa gravação é para a gente ver de novo, é para quem não teve presente poder ver, e para a gente usufruir de todos os formatos possíveis, a gente se manter conectada, independente do ao vivo ou de um outro momento, a gente ter essa oportunidade de ver, rever e tomar aquilo que a gente mais precisa. Tá bom, queridas? Então, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Mas aí depois eu vou fazer assim, ó, eu compartilho e volto para ficar uma coisa dinâmica, eu não quero ficar, não é uma questão de apresentar slide, não, eu quero só trazer didaticamente as coisas para vocês, porque vocês sabem que, para além de médica, gente, eu sou professora. Então, eu não consigo separar as coisas. Então, assim, eu preciso ser didática também, porque só foram 20 anos dando aula ali para os alunos, para os residentes de psiquiatria, eu dei aula na graduação, então ensinar também está no meu coração. E aí usufruam disso, porque daí eu sempre vou pensar assim para vocês, nossa, o que é didático? O que vai realmente ser mais absorvido, que elas vão entender melhor? Eu sempre vou estar com esse foco para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Sim. Sim? Tá, então vamos lá. Aqui. Aí. Então, gente, olha, um pouquinho do que a gente estava falando antes de começar a gravação, sempre para quem vai estar ao vivo, vai ter um tempo pré-gravação que as pessoas vão poder trazer algo e falar algo ali que não fique gravado, comentários do encontro anterior, enfim, algumas considerações. Então, a gente vai ter um espacinho antes da gravação. Mas justamente no final, a Luciana trouxe essa questão que eu vou trazer aqui, que eu queria começar falando sobre isso, que é como é que a gente vai aproveitar esse grupo, qual vai ser a nossa postura aqui, né? O que a gente vai fazer e como a gente vai fazer em termos desse grupo. E aí, agora, o divã é nosso, né? Então, nós também temos, gente, não é só o paciente, mas que tem um espaço para descansar, para ser ouvido, para ser visto, para se transformar. Então, esse nome, né? Nossa, fiquei até arrepiada agora. Esse nome, quando eu cheguei nele, eu falei, gente, é isso. Um divã para nós também, não para os nossos pacientes só. Agora a gente vai ter esse lugar. Por isso que eu quero, gente, que os nossos encontros não sejam uma tarefa a mais. Eu quero que a Luciana saia de casa, eu sei que é uma função, cada uma teve que separar um horário, a Luciana saiu de casa, mesmo em casa, tem a função da família, mas que não seja uma sobrecarga a mais, que seja um espaço para falar assim, meu Deus, que bom, onde tem divã, eu vou aprender, eu vou descansar, eu vou ser ouvida, eu vou ser vista. Então, esse é o nosso espaço agora. Que seja algo que nos dê energia, não mais uma tarefa que nos tire energia. Isso é muito importante para mim. E isso a gente precisa estar atento para transformar justamente esse momento nessa reposição de energia para nós, tá? Isso a gente tem que estar ativo, porque se a gente deixar nosso automático, daqui a pouco é uma tarefa a mais. Daqui a pouco, mesmo a gente está curtindo as mensagens ali no grupo, no nosso WhatsApp, a gente vai estar, ai meu Deus do céu, não consegui ver. Não, gente, não é assim. É realmente algo para a gente levar com leveza e com regeneração, tá? Então, esse é um ponto importante. Vou fazer de tudo para que assim seja e peço que vocês também façam esse movimento, tá? Obviamente, como qualquer divã, gente, nós temos nossa confidencialidade aqui, né? Então, como em qualquer divã, o que a gente falar aqui, o que a gente trouxer aqui, vai ser algo que é entre nós, que não vai ser levado para fora, que realmente tem esse espaço de confiabilidade, que a gente vai poder mostrar nossa vulnerabilidade juntas, transformar essa vulnerabilidade em força. Então, esse é um ponto muito importante. E outro ponto importante, gente, que eu quero levar para vocês, e tudo que eu estou falando aqui em termos do divã, a gente pode levar para a nossa vida também, né? Eu acho que essa questão da gente saber
manter uma confidencialidade das coisas, o que falar, o que não falar, é sempre um exercício muito importante para nós, até na nossa vida pessoal, não só profissional, porque a profissional realmente a gente já está muito habituada a isso e o que está ali é confidencial e a gente não escolhe isso, isso é uma prerrogativa, uma postura, né? Mas na nossa vida a gente também às vezes precisa guardar para nós e tem coisa que a gente precisa compartilhar. E outro ponto importante é o seguinte, a gente ser honestas e verdadeiras. Eu tenho levado adiante eu cheguei num ponto assim da minha entrega. O que eu tenho descoberto, gente, depois de 30 anos atuando na saúde mental? Que os nossos pacientes adoecem e a gente também, porque a gente está desconectado da nossa verdade. Muito do que vocês fazem, eu sei que vocês são brilhantes nisso, é lembrar o paciente de quem ele é. Ele se perdeu. Então, lembrar o paciente da força dele. Ele esqueceu. E por isso que aqui é importante a gente trazer a nossa verdade, a gente ser honestas com a gente, com o grupo, e a gente sensibilizando esse posicionamento de falar a verdade, porque ele custa um preço para nós. Às vezes ela pode não gostar, às vezes eu posso não ser tão querida e tão boazinha, mas, gente, eu também estou treinando esse preço de ser honesta e de ser verdadeira, porque o preço de não ser, gente, é o mais caro que tem. Então, é treinar aqui esse setting em que a gente possa ser de verdade honestas, falar o que a gente está pensando, falar o que a gente está sentindo e se sentir cada vez mais seguras para estar fazendo isso. Até porque nós estamos começando com poucas pessoas. Eu fiz questão de que nós fôssemos poucas. Vocês foram escolhidas mesmo. Eu convidei vocês para estar aqui. Não foi lista de transmissão. Então, a gente vai usufruir dessa privacidade, que daqui a um tempo o divã crescendo não vai ser da mesma maneira como a gente vai poder usufruir nesse começo, né? E outra coisa, é essa questão que a gente estava falando, de compartilhar mesmo, de vocês trazerem, mas eu estou com receio de falar isso. Gente, arrisca, faz o que você não faria, enfrenta o medo. Não, eu vou falar. Eu não sei, eu tô meio receosa de comentar isso, mas eu vou falar. Então fala, compartilha. A tua dificuldade, o teu medo, o teu desafio pode ser o da outra pessoa, e você pode ajudar demais trazendo algo que o grupo inteiro vai usufruir. Então, é um privilégio. E compartilhar esse privilégio, tanto dando quanto recebendo e desfrutando o que é compartilhado, eu acredito que seja muito importante em termos do direcionamento que a gente vai dar para essa comunidade, para isso que a gente está construindo juntas, tá? E aí, uma coisa importante também em termos de comprometimento, não comigo somente, mas principalmente com vocês, é realizar tarefas. Porque eu vou dar algumas tarefas para vocês durante esses 15 dias, para a gente se manter conectadas. E para ter movimento, né, gente? Porque isso aqui não é algo teórico. A minha intenção aqui é que a gente saia transformadas. Tanto eu quanto vocês, a gente não sai as mesmas, e a gente sai com resultados. Porque eu sou uma pessoa muito ligada em resultado. Então, assim, eu sou. Lógico que a gente lida com algo muito subjetivo, mas eu gosto de coisas palpáveis. Então, eu sou aquariana, mas eu sou ascendente touro, falando de astrologia. Então, taurino é terra, ele precisa de coisas palpáveis. Então, eu quero que vocês tenham resultados diferentes, que as coisas mudem, se transformem por a gente estar juntas. Só que para isso precisa ter movimento. Não dá para ficar só teórico e vocês não fazerem as tarefas, ou a gente não tá juntas realizando aquilo que a gente está se propondo a fazer. E aí, por isso que é muito importante também vocês terem esse comprometimento com as tarefas que a gente vai compartilhar, tá? O caderno é porque é um diário de bordo, então eu já fiz grupo com pacientes, que foi o De Volta para Casa, Decolando para o Mundo, e depois o Decifrando a Vida, que foi presencial, que foi uma experiência muito bacana que eu fiz online também com os pacientes, que depois eu vou compartilhar com vocês. E a gente tinha um diário de bordo, em que a gente anotava tudo. Então, registrar isso, registrar as coisas, anotar, ter esse ponto de poder voltar e falar, nossa, é mesmo, eu esqueci disso, eu tinha anotado, eu tinha pensado nisso. Então, o registro é muito importante, porque ele também é um movimento, não fica só teórico, você colocou ali, e ali você vai criando um mapa mental, na verdade, né? Então, escrever é importante, lógico, né, gente? Talvez que nem a Lu falou, eu sou da época antiga, que
que daí pode ser que tenha assim, hoje em dia é tudo no computador, você pode digitar, pode ser que vocês falem assim, mas eu prefiro digitar ou colocar ali no notas do meu celular, pode até ser, tá, gente? E cada um vai ter o seu formato, mas tem que ficar registrado. De qualquer maneira, tem estudos mostrando que para o cérebro escrever, em termos de memória da área do córtex pré-frontal, de coisas que ficam mesmo para você poder acessar de novo, de uma memória que você acessa, escrever é melhor do que digitar, tá? Então, por isso que eu me baseio nesses, nesses fundamentos para manter a moda antiga, tá? Que é do caderno mesmo, tá bom? E no grupo de WhatsApp, como que a gente vai fazer em termos do grupo de WhatsApp para finalizar? Gente, eu vou manter ele sempre aberto, o que é um privilégio também para vocês usufruírem, tá? Porque muitas comunidades, as pessoas fecham o grupo, só o administrador que coloca e não tem troca. Mas eu falei, não, gente, mas eu não posso fazer isso, porque, na verdade, a gente está aqui para trocar e eu quero estar disponível para vocês. E para vocês também poderem falar, se manifestar, compartilhar, usufruir. Então, o grupo vai estar sempre aberto. E nós vamos, na segunda-feira, eu vou colocar uma reflexão para a semana, tá? Depois que a gente acabar aqui, eu queria que vocês se movimentassem para falar por que que valeu a pena. Então, de hoje para amanhã, a gente vai falar sobre o que aconteceu aqui. E aí, vamos compartilhando as tarefas, vamos trazendo questões do dia a dia, enfim, é isso. Usufrua esse espaço. Às vezes, gente, não é ter uma coisa nova ou a mais. Às vezes, se trata de usufruir o que já é nosso. Muitas vezes a gente fica preocupada, eu quero ter mais isso, eu quero conquistar mais aquilo, só que a gente tem um monte de coisa na nossa mão que a gente não está usufruindo ao máximo. Antes de ter algo novo, a gente precisaria usufruir ao máximo o que está conosco, o que já chegou até nós. E essa comunidade é algo que está chegando para a gente usufruir até o caroço, sabe? A manga, que a gente chupa até o caroço. É isso que eu vou pedir para vocês. E é isso que eu vou fazer aqui também. Eu também vou estar presente, eu vou estar inteira, eu vou estar focada em vocês. Só que a gente cresce, a troca acontece quando vocês também vão estar fazendo esse movimento em direção ao divã, mas não se enganem, em direção principalmente a vocês mesmos. Porque esse movimento, não, eu tenho uma consideração pela Armanda, uma amizade por ela, vou fazer por ela. Não, gente, vocês vão estar fazendo para vocês. Esse é o ponto. Esse é um ponto importante. É que a gente, como profissional de saúde, eu já vou deixar aqui algo que é fundamental, que nós vamos voltar nesse assunto com certeza. É muito mais fácil fazer pelos outros, se de repente pela Armanda vocês aproveitam o grupo ou veem os vídeos, fazem as tarefas, mas por vocês não fariam. Eu sei porque por mim comigo é assim também. Eu faço pelo outro que eu não faria por mim. Então, o treino aqui é fazer, não, eu estou fazendo por mim, para eu usufruir. Eu estou falando e estou me expondo por mim. E aí, obviamente, todo mundo vai sair ganhando e sai ganhando muito mais. Porque essa é a ordem, né? Primeiro é a máscara de oxigênio para a gente, depois para os outros. Mas a gente morre asfixiado e colocando a máscara fora. Então, o treino eu vou fazer por mim, eu vou exercitar por mim, eu vou compartilhar por mim e todo o grupo vai sair ganhando, porque eu também estou comprometida com o grupo, obviamente. Mas primeiro comigo. Quando a gente não está comprometida conosco, gente, é uma ilusão achar que a gente está realmente comprometida com o outro, viu? Às vezes a gente acha que está com o outro, não está com a gente, no fundo não está com ninguém. Então, essa é uma reflexão também, é algo que eu tenho aprendido comigo mesma, tá? E eu vou ser bem honesta com vocês aqui, com as minhas dores também, com aquilo que eu tenho percebido dos meus pontos cegos, porque certamente são os nossos, tá? Bom, então, em relação a esse nivelamento, né? A gente não falou sobre isso certinho no encontro anterior, então eu achei importante a gente trazer esse como a gente vai seguir, né? Porque no encontro anterior a gente falou o que que a gente ia fazer, mas aqui é como nós vamos fazer tudo o que a gente vai fazer, tá? Então, eu queria abrir isso com vocês, tá bom? Eu vou parar de compartilhar, interromper, porque daí eu quero ouvir vocês um pouquinho, ver o que que vocês têm para me falar. Alguém gostaria de falar algo? Ficou tudo claro? Sim? Armanda, eu vou sempre falar quando você falar, eu não vou deixar você no vácuo. Porque quando eu também dou live, essas coisas, faço pergunta, dou aula e as pessoas não respondem, eu fico tão agoniada. Gente, eu odeio essas coisas virtuais, porque você não, você perde o feedback, né? O olho da.
Eu gosto de dar as aulas presenciais porque você vê, né? Assim, Sim, e é tem bem esse... presencial, né? Mas eu vou Eu falar também assim, sou bem presencial. uma coisa que eu achei muito legal você estar falando, e que eu tô falando por mim também, porque eu quero me comprometer para não fazer porque eu tenho uma dificuldade de acompanhar grupos de WhatsApp, né? E aí Uhum. você acaba ignorando os grupos, porque você tem dificuldade, ou você enlouquece, pessoas como eu, ou você aprende a ignorar. Então, né? E para não tornar o negócio pesado, também não dá para cair no ignorar, né? Então a gente tem que se esforçar realmente, é esse exercício de eventualmente, que às vezes parece que é forçado e pode dar essa sensação de, Hum. né, vai ter um peso, né, Armanda? Mas a gente tem que ter, vai colher o fruto depois também, né? É porque você falou que não é para ser pesado, mas às vezes Exato. curso, né? Mas foi muito legal você falar assim, essa autorização, que tá tudo bem, não viu os vídeos, né? Eu acho legal você autorizar isso, né? Porque eu me senti, às vezes, eu me senti mal de não ter visto a aula passada, né? Isso, E sim, diga. não, e é isso, então é muito legal, é para ser leve, é para ter esforço, é para ter empenho, mas cada um vai saber a sua dimensão, né? De esforço, empenho que pode dar, né? Então eu achei muito bom você trazer e que dá essa aliviada também, sabe? Sim. Então, Doutora, Lu, eu sinto que é isso mesmo, sabe? Já te dou a palavra, Lu. Lucimar, tem a Lu, Luciana. eu queria falar uma Falar coisinha. também, tá? Só um minutinho. Daí, o que que eu acho que é importante? Isso que você falou, as pessoas, vocês terem responsabilidade de estar ali no grupo, de estar presentes, mas sem peso. E cada um também dando conta de fazer no seu tempo. Esse é importante também. É que cada um no seu tempo, do seu jeito, tá tudo certo, gente. Que nem hoje as pessoas começaram, não vou poder ir. Mas eu fico muito tranquila e confiante que vai estar aqui quem tem que estar, vai assistir depois quem tem que assistir e que tá tudo certo. Inclusive, Lu, se por exemplo, eu perguntar para vocês, alguém que tem algo para comentar e não tiver mesmo, tá tudo bem também. Eu não vou me sentir desprestigiada por causa disso. Se for a verdade de vocês, tá? Ninguém tem nada para considerar. Então vamos tocar em frente. Então, acho que isso é um ponto importante, né? Da gente trabalhar em nós também, que fala, nossa, mas se as pessoas faltarem hoje, não tiver todo mundo aqui, ou se eu perguntar algo para vocês e vocês não fizerem a mesma consideração, é porque não tá legal, é porque eu não sou boa o bastante, é porque eu não sou o suficiente. Então, não, assim, nós vamos estar sendo honestas. E aí, é esse que é importante. Tem alguma coisa para falar, falar, e se não tiver, também não falar. Então, e a gente não vai ficar frustrada por isso, não vai diminuir nossa conexão por isso. Então, que seja leve e honesto e verdadeiro. Quando for sim, sim, quando for não, não. Por que que a gente sofre e adoece nossos pacientes também? Porque a gente diz sim quando é não e não quando é sim. A gente não quer ir e fala sim. A gente quer ir ou quer fazer e fala que não. Então, que a gente vive essa honestidade com a gente mesmo e com o grupo, né? Então, super importante isso. A Lucimar queria falar, Lucimar, é isso? E depois a Rose. Sim, boa noite a todas. Não, quando você, não sei se eu ainda posso falar, porque quando você falou se tinha algo para dizer sobre a aula passada, só que a minha conexão aqui, até coloquei no chat, estava toda hora caindo e não deu tempo, e passou. Então, eu queria falar algo, eu posso falar ainda? Da aula passada? Pode É falar. uma coisa Uhum. rapidinha, é uma coisa assim, né, bem, que eu ficava, desde lá do IDESF, né, sempre o Décio falava muito isso, né, fala muito sobre isso, de ter um propósito, né, e aí eu ficava me cobrando, assim, cobrando no sentido de tentar achar o propósito, um propósito, né, nessa minha carreira tão jovem que é a minha carreira, né? Como psicóloga e consteladora. E aí, na semana passada, durante o curso, me veio isso muito claro, assim, achei muito, e fiquei muito feliz de ter chegado a esse propósito com clareza, sabe? Que no caso, então, vou falar qual que é o que eu achei,
é assim, é atrás, né? Buscar e levar qualidade interna de vida, né? No caso, para mim e para o outro. E aí depois vendo aqueles vídeos lá que você postou, acho que o da Lucelena, que ela Selena. fala isso, né? E, né, da capacidade, e quando a gente se percebe que transformou, que colaborou com a vida do outro, né? Acho que era no vídeo dela, né? Então eu falei, então é isso que eu penso mesmo. Era isso, tá bom? Que legal, Lu, que bacana. E assim, ó, que bom a gente poder construir isso juntas mesmo, né? Com insights que vão vindo porque a gente está juntas. E a Lucilena falou uma coisa muito legal naquele vídeo que agora você me lembrou. É das pessoas falarem assim, puxa, através de você eu consegui isso. Com você eu consegui atingir tal ponto. E eu em vez versus, né, a pessoa falar, apesar de você ter me atrapalhado tanto, eu consegui, né? Eu consegui fazer algo. Então, assim, que a gente seja lembrado por alguém que agregou, que fez diferença, que transformou a vida das pessoas. Só que, gente, nós pensamos isso muito fora. A gente coloca esse propósito muito fora, porque e esse é o ponto. A questão é, e se o nosso propósito for evoluir, ser um pouquinho melhor, para a gente mesmo a cada dia. Só tudo isso, só tudo isso. A gente fica pensando às vezes num propósito fora, só que a gente não vive isso dentro de nós, com autocuidado, a gente não vive isso olhando para nós. E eu achei muito bacana, Lu, que você falou sobre isso em mim e depois no outro, né? É bem assim, estou lendo aqui, ó, qualidade interna de vida para mim e para o outro, mas primeiro, né? E é o que eu estou sentindo, né? Que é esse grupo do divã, né? Que é reconhecer e acrescentar, né? E ir lapidando o que precisa, né? Em mim para passar ainda melhor, o melhor para o outro, né? Para estar mais capacitado para o outro também, né? É Exatamente, isso. Vamos exatamente. juntas, vamos que vamos. Obrigada, beijo. Fala, Rose. Deixa eu habilitar meu microfone. Boa noite, meninas, boa noite a todas. Eu estava te vendo, te ouvindo agora, né, e olhando todo mundo, enfim, o rosto de todo mundo, e fazendo uma breve leitura, assim, né, meio, claro, só por cima. E eu fico pensando, assim, não é que as pessoas não estejam querendo falar, é que, ao contrário, até achei, teve um momento que eu até achei uma coisa engraçada, mas enfim, é que no final, trabalhar com saúde mental, as pessoas têm a ideia de que psicólogo, psiquiatra, enfim, quem trabalha com saúde mental ouve muito, é muito quietinho, é muito, né? E, na verdade, não é bem assim, né? Eu tenho a impressão aqui que todo mundo é cheio de opinião, né? Todo mundo tem as suas ideias a respeito do que está acontecendo. E, em função, somos todas mulheres muito maduras, pelo que eu estou vendo, né? Não só em idade, mas emocionalmente falando. E a sensação que eu tenho, e eu vejo isso como uma coisa muito bacana, que é bem a coisa do começo de grupo, né? Está todo mundo empolgado, mas está todo mundo com muito cuidado, né? Com respeito muito grande Conhecendo, pelo outro. lógico. E está começando né? Eu sou uma pessoa que eu escuto muito, mas eu falo também bastante. Gosto de opinar também, né? Gosto de ouvir a ideia do outro, mas gosto da minha visão também. Então, eu estou vendo como uma coisa muito bacana e muito saudável, porque assim, olha, o objetivo do grupo, um dos objetivos do grupo é estarmos no divã, né? E quando eu vejo que nós estamos tentando nos adaptar ao grupo, à dinâmica, tentando entender, nós já estamos nesse divã, né? A gente está observando, a gente está com sede, a gente está. E talvez por isso eu tenha a impressão, e aí tirando por mim também, que não estejamos tão seguras ainda de dar muita opinião, né, de trocar Sim, muito, porque a sim. gente está tentando entender e cuidando para não passar do limite, né? Então eu estou vendo isso como uma coisa muito bacana,
porque eu vejo no rosto de todas nós uma sede de falar, mas um cuidado também. E eu acho isso bacana e é muito natural. Eu acho que o processo é esse mesmo, né? É, é muito gostoso a gente ver a troca, mas é muito gostoso ver a atenção, o olhar de cada uma também. Então, Verdade. eu tenho a sensação de que está todo mundo, e aí não é por conta da linha de trabalho, mas eu olho assim, eu fico com a tela aberta e olhando o rosto de cada uma, e eu tenho a impressão que está todo mundo falando tanto emocionalmente, falando tanto com o olhar, é, que se a gente pudesse escutar telepaticamente, eu acho que estaríamos até em confusão mental. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente está só se estabelecendo ainda, né? Se conectando, né? Exatamente. Nós E eu chegamos no estou divã achando faz muito pouco bonito, tempo. porque assim, cada vez mais somos um grupo de pessoas num divã. Isso E eu acho mesmo. que o processo é esse. É isso. É isso, Rose. Então, esse tempo, obrigada pela tua colaboração, é esse tempo de respeito em relação a gente, em relação ao outro. Esse ponto de o quanto a gente ouve, o quanto a gente fala, é um ponto muito importante na troca. É um ponto que a gente estabelece com o nosso paciente, que no consultório, às vezes, até mais fácil do que na nossa vida pessoal, né? Esse ponto de até onde a gente fala, até onde a gente escuta. Mas o Rubem Alves tem algo maravilhoso que ele diz, não sei se todo mundo conhece o Rubem Alves, que é um escritor incrível, e ele diz assim, as pessoas ficam muito preocupadas com o curso de fazer curso de oratória, e elas teriam que fazer curso de escutatória. É muito mais difícil, às vezes, ouvir do que falar, né? Então, é isso. Às vezes a escutatória, ela é um respeito, ela não é uma desconexão, né? Que nem a Luciana trouxe. Às vezes a pessoa... E olha só como cada uma tem uma versão das coisas. A Luciana falou, se as pessoas não me respondem na live, eu fico angustiada, então eu sempre respondo. E aí a Rose trouxe, mas às vezes o silêncio ele é respeitoso, ele deixa o outro falar. Então vocês veem como, olha que bacana, daí a gente vai somando, vai sendo quebra-cabeça, cada uma está vendo de uma forma e aí cada uma traz uma peça que mostra a mandala inteira das possibilidades. E aí a questão é, às vezes é hora de calar, às vezes o calar é o respeito, às vezes o calar é a desconexão. Como é que a gente sabe isso? Justamente, esse é o segredo da vida. E a gente está atento a nós mesmos. Será que quando a gente está calando no consultório ou na nossa vida pessoal, a gente está desconectada ou estamos em respeito, estamos observando, estamos presentes? Será que quando a gente está falando no consultório, ou na nossa vida pessoal, a gente está atropelando as coisas, está desconectada falando, ou a gente está se posicionando e sendo assertiva na nossa fala? Então, isso é um ponto muito importante, porque pode ser as duas coisas. Falar ou calar é certo ou errado? Não tem certo ou errado. Depende do contexto. Porque às vezes calar é o que vai ser assertivo naquela situação e às vezes falar é o que vai ser assertivo naquela situação. E como que a gente sabe? Estando presente no aqui e agora. Que às vezes é muito difícil para nós e para os pacientes, enfim, para nós como pessoas. Então, olha só que troca maravilhosa. Isso que eu estou falando para vocês, eu acho super importante, não estava nem previsto, nem fiz slide para isso. E só aconteceu essa reflexão porque a Luciana trouxe algo, porque a Rose trouxe algo, porque a Lucimar trouxe algo e porque vocês calaram e ficaram ouvindo. E foi o arranjo perfeito para a gente chegar nessa reflexão tão importante de consciência, né? Quando eu estou falando porque eu estou ansiosa e estou atropelando ou porque a vida está pedindo para dizer algo? Quando eu estou calando, é por conexão ou desconexão? Então, maravilhoso isso. Para mim, eu já ganhei a noite só com isso. Já valeu a minha noite com essa reflexão, né? Mas vamos um pouquinho mais, gente. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer questão de acabar 9 horas. Por quê? Para respeitar o tempo de vocês. Eu sei que vocês têm casa, filho, um monte de coisa para fazer. Então, 9 horas a gente vai estar encerrando em ponto. E aí a gente, esse tema é um tema muito importante, e aí vai ter a segunda parte, porque vocês vão ter tarefa para fazer. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que eu sei que eu vou abrir milhões de janelas na mente de vocês. E a gente vai ter esses 15 dias para também estar depurando isso, tá? Mas vamos lá, vamos seguir um pouquinho mais. E eu Armanda, queria, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo.
Armanda, Oi, posso fazer só uma pontinha rapidinho, assim, só para lógico, talvez lógico. revelar, né? Revelar do calar, assim, só para compartilhar com o grupo, assim, que eu me sinto muito nesse movimento, assim, de estar conhecendo, né? Reconhecendo qual é esse espaço do divã, que também é algo novo, assim, né? Acho que é uma proposta inovadora e diferente. E também cada uma, né? Então, assim, tô gostando também de ver, anotei aqui, a Lucimara, a Luciana, né? Que legal, a Rose, que ela falou, assim, então, tô nesse momento, assim, me reconhecendo também, vendo os pontos, né? Assim, que me conectam, que me fazem estar aqui, querer estar aqui. E também gostando muito de ouvir vocês, né? De reconhecer também quem é esse grupo que tem essa afinidade, como tu falaste, né? Eu acho que da minha parte também tem essa busca, né? De poder buscar pessoas que também, né? Tem algo em comum aí, né? Talvez na sua postura, né? Que já é o tema de hoje, tá bom? Só para compartilhar. Que legal, Regiane, mas é isso, as pessoas se conhecer mesmo, e essa coisa de saber o nome, saber o que cada uma faz, né? Gente, eu vou colocar a Luciana aqui para dar uma aula para a gente de sexualidade, ela é o máximo, ela dá altas dicas para nós, né? Você vai ser convidada aqui para também estar falando para a gente. Então, cada uma vai estar aqui se conhecendo, e eu tenho certeza, gente, vocês vão adorar, vocês vão adorar. Um dos presentes que eu vou dar para vocês é vocês se conhecerem. Porque eu usufruía desses presentes isoladamente, eu falava com vocês isoladamente, eu usufruía de vocês isoladamente. Então agora vocês vão ter o presente de se conhecerem, e vocês são maravilhosos. Então eu tenho certeza que é só o começo de algo muito, muito nutridor e grande que está começando em termos de laços e de vínculos. E a gente tem isso em comum, porque como eu tenho afinidade com todas vocês, vocês vão ter entre vocês. A gente tem a essência e a postura parecida, né? Então tenho certeza que é só o começo. É só o começo a gente estar deitado no nosso divã, tá? Então vamos em frente. Obrigada, Regiane. Gente, então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: vou fazer algumas perguntas. Aí que vou botar aqui. Algumas perguntas desbravadoras. O que eu venho trazendo aqui para vocês? Às vezes a gente fica pensando, como eu falei do Rubem Alves, curso de escutatória, de oratória. Não, de escutatória. Eu vim buscar respostas. Não, a gente precisa buscar perguntas que nos falem assim: opa, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Perguntas que abrem possibilidades. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá? Perguntas que vão abrir caminhos, elas não vão fechar, porque a resposta muitas vezes fecha. E às vezes tem respostas rígidas demais que não deixam a gente nem olhar para outras perguntas para não ter que mexer na nossa resposta. Então, aqui o desafio também é a gente fazer perguntas que ampliem a nossa visão. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, eu vou começar o encontro de hoje, né? Nosso oficial, depois da abertura, falando de posicionamento profissional. Por quê? Porque uma das coisas que nos uniu, em termos de vínculo inicial nosso, foi a nossa profissão. Então, eu tive contato com vocês porque a gente trabalha na área da saúde mental, porque eu sou psiquiatra, vocês são psicoterapeutas, vocês são médicas, enfim. Mas a gente trabalha dentro da área da saúde mental, e isso nos uniu, né? Isso foi algo que fez com que a gente se aproximasse. Então, eu sei que vocês estão aqui também nos formulários, vocês trouxeram isso como demanda, e eu disse isso, vou repetir agora de novo, porque acho que vale a pena para quem não estava e não assistiu a primeiro encontro. Eu perguntei para vocês o que era mais importante para vocês estarem aqui. E vocês me surpreenderam com as respostas, que eu coloquei, negócios e finanças, autocuidado, a questão dos pacientes, que a gente vai ter esse setting para falar dos pacientes, discutir caso, network e estar em grupo. E a maioria de vocês respondeu que era estar em grupo. Então, o que trouxe vocês aqui foi justamente essa possibilidade de a gente estar juntas, que é não se sentir sozinhas. Então, por isso que a gente tem que usufruir, saber o nome de cada uma, saber o que cada uma faz, a gente vai se conhecer ao longo da jornada, porque isso, na verdade, foi o que até mais trouxe vocês aqui, até mais que os outros temas que são os pilares do nosso divã, né? Mas a profissão nos uniu. Então, eu vou começar por isso, por esse posicionamento profissional, e trazer para vocês essa imagem que chegou até mim e que eu achei tão bonita, gente, porque nós trabalhamos dentro da área da saúde mental. E quem cuida da mente, né, cuida da vida. E eu trouxe essa frase, né, que me inspirou essa imagem. Nós plantamos o jardim da saúde mental no mundo.
Gente, isso é lindo demais. Vocês têm noção da importância do que a gente faz? Porque eu olhei para essa imagem, ela me tocou profundamente. E eu tive uma noção, assim, uma epifania, como diz a Clarice Lispector, né? Um insight, uma percepção, com um episódio recente do Padre Fábio de Mello. Vocês ficaram sabendo do Padre Fábio de Mello, que ele está com uma depressão grave, que ele pensou em suicídio, que assim, uma figura pública com milhões de seguidores, uma pessoa super inteligente. Não sei se vocês conhecem o Padre Fábio de Mello, mas eu vou colocar um vídeo para vocês ali no grupo. Ele é um cara altamente inteligente. Ele é um cara fantástico, ele tem livros maravilhosos, ele tem uma fluência no falar incrível, ele é super inteligente. Eu falo que o único defeito dele é que ele é padre. De brincadeira, tá, gente? Mas o resto ele é maravilhoso. Eu sempre brinco assim. Mas, assim, o que que aconteceu com ele? Ele tá com uma depressão gravíssima. Eu entrei numa live dele, 11 horas da noite, eu liguei o Instagram, eu coloquei no Instagram e tava uma live dele. Eu cliquei, gente, ele tava em público dizendo o quanto ele estava depressivo, o quanto ele sentia que a vida dele não valia a pena e que ele estava pensando em morrer. Eu falei, gente, uma pessoa com o potencial dele, que ele altamente. Nossa, ele motiva e ele cura muitas pessoas com a missão dele. Falando de propósito, aquilo, Simar, um propósito imenso ele tem. E totalmente adoecido. E aí ele ainda falou: quem fala que depressão é falta de fé, eu estou aqui para mostrar que não é. E ele falou com uma coragem, ele mostrou a vulnerabilidade dele. Imagina uma figura pública vir assim, nas redes sociais à tona falar sobre uma vulnerabilidade tão grande que ele sentia através da doença que a vida dele não valia a pena e que ele tinha suicídios na família dele e que ele pensava em se matar. Então, gente, por que ele trouxe isso? A coragem dele fez com que ele se expor publicamente, permitisse que pessoas que estão em quartos escuros, isoladas, validassem a dor delas e sentissem, gente, a doença mesmo. Tem um componente neuroquímico do adoecimento. Então, foi maravilhoso isso que ele fez, porque ele valida outras pessoas, ele faz com que a família compreenda o que está acontecendo com aquela pessoa, com que a sociedade, o mundo compreenda que existe sim um componente médico, neuroquímico no adoecimento e que a gente precisa, que as pessoas precisam de terapia, precisam de medicação. E foi assim, e quando eu vi uma pessoa como ele, nesse movimento, né? E ele disse que ele estava sendo cuidado pela Ana Beatriz Barbosa. Não sei se vocês conhecem a Ana Beatriz Barbosa, é uma psiquiatra maravilhosa também. Eu gosto muito dela, vou colocar ela também ali no nosso grupo. Ela é super famosa, então ele tinha ido para São Paulo porque ela falou: Padre, vem aqui que nós vamos cuidar de você. Então, eu estava sendo cuidado por ela. E eu senti assim, gente, olha a importância de tirar uma pessoa como o Padre Fábio de Mello de um quadro depressivo e não só para o Fábio de Mello, lógico, ele como figura pública, mas cada um dos nossos pacientes que está num quarto escuro, atravessando o deserto da depressão. E eu senti assim, meu Deus, olha que lindo que a gente faz. Olha como a gente pode colaborar de devolver para uma pessoa como ele, que impacta tantas pessoas a saúde mental, para que ele possa estar inteiro. Ele falou que ele ia cancelar shows, que ele ia cancelar compromisso, ele estava também dando uma satisfação por causa disso, porque ele estava doente e ele não ia conseguir fazer. Então, devolver a saúde mental para o Padre Fábio de Mello como figura pública, que tem um exponencial muito grande de impacto, ok, maravilha, mas para cada um dos nossos pacientes. Cada pessoa tem o mesmo valor que chega até nós, dele, em termos de impacto de vida. E a gente consegue fazer isso, e a gente entrega isso para o mundo. Então, eu queria lembrar vocês, nessa noite, a mim mesma, da importância e do valor daquilo que a gente faz. Todos os dias, nosso silêncio no nosso consultório, entre quatro paredes. E por isso que é tão importante agora a gente abrir as quatro paredes e trazer para o divã essa possibilidade de a gente estar cada vez mais capacitada como pessoas e como profissionais para estar cumprindo essa missão, para estar tornando, sabe, o mundo mais saudável, para estar cultivando esse jardim da saúde mental no mundo, para estar levando vida com mais qualidade para as pessoas. Então, eu achei muito importante começar, antes de tudo, lembrando o valor da nossa missão, do nosso propósito. A gente é muito importante para o mundo e a gente precisa estar bem. Primeiro para nós mesmos, mas para o mundo, sabe? Porque as pessoas precisam dessa estabilidade psíquica para seguir adiante. Que, gente, como médico, eu posso falar para vocês.
uma gastrite desestabiliza uma pessoa? Sim. Um problema de tireoide? Sim. Um câncer? Sim. Mas se a pessoa está mentalmente bem, psiquicamente bem, ela consegue contornar a situação sem desestruturar a vida em função da doença. Se a pessoa está psiquicamente mal, ela não tem a estrutura mínima para levar adiante a vida, as tarefas básicas, a família, o trabalho. Um eixo muito importante é perdido, diferente do eixo físico, que não afeta tanto quanto o eixo emocional e mental. Então, eu acredito que a gente tenha que estar conscientes da importância do que a gente faz para o mundo, para as pessoas, né? Para cada um dos nossos pacientes que chega até nós. E para Deus mesmo, para a vida também, né? Como um propósito maior, tá? Então, é isso. Eu fico muito orgulhosa, tenho uma honra, né, de estar com vocês juntas nessa missão. E o Divan tem essa função de potencializar o que a gente entrega, né, de dentro para fora. Bom, mas é isso. E aí, o que que a gente vai falar agora? Eu vou perguntar para vocês, eu vou, inclusive, depois tirar o compartilhamento da tela. Em termos de posicionamento profissional, eu vou fazer 3 perguntas para vocês. Então, a primeira pergunta é: como funciona o fluxo do seu negócio? Agora vamos lá. A gente entrega tudo isso para o mundo, a gente transforma o jardim, né? A gente leva para o mundo o jardim da saúde mental, ou seja, a possibilidade das pessoas terem esse eixo em termos da natureza delas, na natureza do mundo. E agora, ok, mas nós precisamos dar conta, então, como é que a gente faz essa entrega? A gente precisa dos bastidores, das 4 paredes, a gente precisa que a nossa missão no mundo seja também um negócio rentável para nós, que gere produção, que gere finanças, que a gente possa realizar nossos sonhos também pessoais através do nosso trabalho. A gente precisa ser uma empresa de saúde de sucesso, mesmo se for só a gente. Se a gente não estiver dentro de uma clínica, a gente tiver uma parceria, mas olha só, gente, com o tanto que a gente entrega para o mundo, com a importância que a gente tem para o mundo, nós precisamos ter prosperidade, gente, porque a gente entrega algo de muito valioso. Se a gente não está prosperando, se a gente não está recebendo a prosperidade de volta, algo está travando as coisas. Porque o natural a gente entrega, e eu conheço cada uma de vocês, eu sei a competência de cada uma de vocês, então a entrega de vocês é garantida. Então, se vocês não estão tendo essa prosperidade no nível suficiente e equivalente a essa entrega, algo está travando. E a gente precisa olhar para a estrutura, para os bastidores, e para vocês terem essa noção, tá, de como é que está funcionando os bastidores e a estrutura do meu negócio, né, que eu realizo entregando a saúde mental para as pessoas, como em uma empresa de saúde mental para o mundo. Então, a pergunta é, como é que está o fluxo, funciona o fluxo do negócio de vocês? Vamos lá. Alguém sabe, agora vocês vão precisar me responder mesmo aí, Luciana. O que é o fluxo? Alguém sabe? O que seria o fluxo? Quando eu faço essa pergunta para vocês, como é que está o fluxo de negócio de vocês? O que vocês me responderiam? Tem a ver com a rotatividade, com o que flui, o que passa por nós, a quantidade? Tem a ver, mas de maneira bem concreta, né? O fluxo tem a ver, o fluxo do negócio tem a ver com rotatividade, com. Você falou de uma maneira mais abstrata, mas como é que a gente traz isso para o concreto, para algo muito palpável? Número A gente dos está falando do quê? a entrada Fala. dos pacientes, O que mais? Eu, en- faturamento. eu entendo que é a entrada e a saída de dinheiro, né? O que entra e o que sai, o que você recebe, o que você investe no seu negócio, seria isso? Eu penso que também assim a forma, né, de o que a gente está fazendo para que esses pacientes venham, cheguem, né, para a gente com essa não só como o paciente chega, mas como ele permanece, como a gente lucra com isso, sim, porque é um retorno financeiro também, é um retorno emocional, mas é um retorno financeiro também. Uhum. O que mais?
como você recepciona. Eu acho que também é como você recebe os pacientes também. É isso. Eu, Fala, Lu. eu vejo, assim, a minha dificuldade, né, de estou há 2 anos e pouco no mercado, é como captar esses pacientes, porque a minha captação até então é só o boca a boca, que é muito legal, mas é muito lento, né? Exato. Então, é essa, e como disse a minha xará Lu, porém Luciana, se ela fala que é dinossáurica, imagina eu, que eu acho que bobear, eu sou a mais velha de todas aqui, vou fazer 65 anos, né? Então, eu tenho assim, uma dificuldade tremenda, tanto com a internet, né, com a mídia e tal, não só de executar, mas de me render a isso. É a palavra que me vem, assim, me render a isso. Esse eu acho que é o maior bloqueio, porque aí trava também o bloqueio de aprender, né? De aprender realmente, né? Ter a facilidade, porque eu tenho assim, eu me considero uma pessoa que tem facilidade para aprender, mas o meu bloqueio em relação a essas ferramentas, a mídia, nossa, é tão grande que aí eu não aprendo a mexer com esse negócio. Como uma boa mineira, mexer com esse trem. Gente, então, assim, só falando especificamente do que a Lu trouxe, na minha época, mais antigamente, na nossa época, porque todos nós somos mais maduros e experientes aqui, antigamente não tinha rede social, então era boca a boca mesmo, que não tinha outra opção, sabe? Mas agora nós temos outra realidade, então como é que a gente vive a verdade do nosso momento e usufrui desse momento? Porque se a gente também está numa realidade em que tem tantas outras opções, inclusive a questão das mídias sociais, e a gente não surfa nessa onda, aí a gente se afoga. Que quem não surfa na onda da realidade, o tsunami nos atravessa. Então a gente tem que estar conectado, inclusive, gente, inteligência artificial. Queridas, eu estou fazendo um caminho de inteligência artificial que eu vou trazer tudo para vocês. Eu estou indo na frente aqui, fazendo já, buscando esses atalhos, eu vou trazer para vocês. Então, eu vou trazer pessoas para falar sobre isso com vocês. O que eu fiz de caminhos, de mídias sociais, inteligência artificial, gente, quem tiver fora e não souber sobre isso vai morrer afogado também. E vai deixar de usufruir recursos que eram impensáveis antigamente. E não tem certo e errado. Na nossa época, quando não tinha, tudo bem. Mas quando a gente não usufrui porque não tem, tá tudo certo, não tinha. Mas não usufruir quando tem essa possibilidade, mesmo que não seja uma coisa que, nossa, é óbvio que a gente não vai usar a inteligência artificial, como as pessoas que estão nascendo agora, gerações atuais, que a gente nem alcança isso. Mas do nosso tamanho e sem pressão, a gente usufruir do nosso jeitinho, no nosso tempo, os recursos que a vida vai trazer para gente. Então, o que que é agora de novo? O que que é o fluxo do seu negócio? É tudo isso que vocês trouxeram. Como que o paciente chega? Como que ele entra? Como que é a tua venda? Como é que você encontra esse paciente te encontra? Como que é o teu pós-venda, o teu segmento? Quer dizer, quanto que você está ganhando por mês? Quanto é que você está entrando de dinheiro? Quanto que está ficando? Qual que é o teu líquido? Você é PJ ou PF? Alguém aqui não é PF ainda, pessoa física? Ou todo mundo aqui é pessoa jurídica? Quem é pessoa física? Viu? Gente, então, é isso. Eu vou fazer algumas perguntas. Agora eu vou trazer para vocês o seguinte: o que que é o fluxo do negócio? Eu vou trazer perguntas para vocês aqui. E eu vou colocar um slide para cada uma. Esse é o meu jeito de professora, tá? Eu quero que vocês. Depois eu vou compartilhar. Essa aula vai estar compartilhada e vocês vão poder rever. Mas eu quero que vocês anotem essas perguntas, porque eu quero que vocês respondam essas perguntas. E não é aqui ao vivo, porque eu quero que vocês olhem para como está a realidade de vocês. Porque, gente, como PF, vocês podem estar perdendo muito dinheiro. Porque ser pessoa jurídica pode trazer para vocês um outro grau de profissionalismo, de posicionamento frente à vida e de recursos para vocês pagarem menos imposto, ou se vocês não estão pagando imposto como pessoa física, vocês estão correndo risco de ser pegas pela Receita Federal. E não estão nem sabendo. Se vocês estão colocando tudo na PF de vocês,
e estão dando recibo para uns pacientes, estão dando para os outros. Então, entende? Na verdade, nós vamos começar com um posicionamento básico aqui que eu vou estar fazendo junto com vocês, um posicionamento frente à vida e a essa estrutura de negócio. Porque quando a gente fala em negócio, se a gente está numa PF ainda, uma pessoa física, nem pensou na pessoa jurídica, não está fazendo conta, não está pagando imposto direito, nós não estamos dentro de um posicionamento profissional. E aí, o quanto está chegando de dinheiro, o quanto a vida está nos trazendo de paciente, o quanto está gerando de fluxo, está sendo altamente impactado pelo nosso não posicionamento como profissional. Agora, até quando vale ser pessoa jurídica, pessoa física? Então, eu quero trazer pessoas para falar isso para vocês. Eu quero trazer pessoas que vão explicar isso para vocês aqui, que nem explicaram para mim, e que nem eu já tive esse posicionamento. Então, eu já fiz isso, gente. Eu já passei por isso. E aí eu vou trazer, só que eu percorri o caminho inteiro, né? Aqui eu vou trazer atalhos e pessoas, por isso que a gente vai ter um encontro com pessoas que a gente vai escolher juntos os assuntos mais importantes para vocês. Mas para as soluções virem, primeiro a gente precisa olhar para a situação como está. E por isso, essas perguntas eu quero que vocês respondam honestamente para vocês e que depois a gente possa compartilhar aqui na semana que vem. Porque quando vocês falam assim, olha, eu estou ganhando tanto, ou eu cobro tanto, aqui não é para comparar, eu sou melhor, eu sou pior, não, é para a gente poder ter uma noção de como é que está em relação uma a outra, como é que a gente está, como é que tá, como é que as pessoas estão fazendo, como é que. Porque a gente não pode falar isso num ambiente que não é seguro. Falar, às vezes, quanto se a gente tem pessoa física ou jurídica, quanto que a gente cobra, quanto que chega no final do mês, para alguém que a gente não confia, isso pode se virar contra nós, entendeu? Isso pode ser um tiro no pé. Mas num ambiente seguro, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar usando a realidade de cada uma para ajustar a nossa. Mas antes de qualquer coisa, vocês vão falar para vocês mesmas, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui uma sequência de slides que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês e que nesses 15 dias vocês vão olhar para isso. Vocês vão olhar para isso, tá? Posso começar? Então, vamos Sim. lá. Ô, Que Armanda, é... eu queria fazer um questionamento. Ah, Queria fazer um questionamento antes de tu iniciar. Mas, assim, eu te pergunto até porque, assim, é uma dificuldade minha também. Sempre uhum. foi. Enquanto está vinculada à clínica, e eu não sei se é por conta desse contexto também das outras meninas, fica mais fácil porque existe uma estrutura em volta, né? Mas quando você trabalha com mais autonomia, é um pouco mais complicado. E eu não sei se é essa prática, se é essa, mas trabalhar quem trabalha com saúde mental tem um pouco mais de dificuldade também de lidar com essas questões, né? Essa questão prática É, do negócio, né? Eu te sim. confesso que eu tenho, sempre tive, assim, é um troço, assim, meio complexo para mim. Eu preciso, eu geralmente eu tenho algum apoio, porque não é minha, né? E aí, assim, e sempre que eu converso com colegas, eu vejo que isso é uma realidade, né? Tá errado isso, não? Porque, Não, assim, isso, na verdade, isso é uma dificuldade nossa mesmo. E você trouxe uma coisa importante. Como a gente fica muito no subjetivo, a gente lida com algo muito não palpável, como a saúde mental, a gente lida melhor com o subjetivo, às vezes, do que com o objetivo. E só que a se gente, distancia da questão prática que nos daria a questão retorno, né? prática, e deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente, para levar a nossa missão adiante e plantar a saúde mental no mundo, nós precisamos ser uma empresa de sucesso na nossa vida pessoal. Nós precisamos ter dinheiro no final do mês para realizar nossos sonhos, para pagar nossas contas, nossos boletos, para a gente estar em paz e viver da nossa missão. Então, assim, nós precisamos viver o sucesso e a prosperidade que a gente também quer ver no mundo. E isso passa por números, isso passa por coisa mais chata, a gente tem que olhar a tabela, a gente tem que ter noção do que está acontecendo, porque senão isso mostra também uma falta de disciplina, organização e de conseguir ser palpável nas nossas coisas, que também a gente não vai poder mostrar isso para o nosso paciente. Quer dizer, nós vamos estar com uma lacuna na nossa vida em termos de dar conta do lado material e objetivo da nossa vida, que também a gente não vai conseguir ajudar o nosso paciente nesse aspecto. Porque a gente só leva as pessoas até onde a gente foi. Então, esse lado material, de finanças, de negócio, é muito importante que a gente esteja olhando para isso. Lógico,
com os números e com as questões objetivas adequadas à nossa essência, ao que a gente quer, à vida de cada uma. Não é por comparação. Sou eu comigo mesma. A questão é, quando eu estou, eu reconheço que eu não estou olhando para isso por uma dificuldade, uma trava, um bloqueio. Por que essa parte está bagunçada? Por que a gente não consegue olhar para os números? Olhar para nossa missão, que é entregar saúde mental para o mundo, como um negócio de sucesso, como uma empresa de sucesso. Por que a gente não consegue? E aí, isso tem muito a ver com o quê? Com a valorização pessoal. Porque nós vamos chegar lá. Isso daí reflete questões de autoestima nossa, reflete questões ligadas à nossa família de origem, reflete questões muito mais profundas que a gente não consegue bancar uma prosperidade em todos os sentidos. Prosperidade de missão, de entregar algo valioso para o mundo, a gente já tem, gente. Só que prosperidade financeira. Porque eu sempre falo assim, ó, prosperidade não é só dinheiro? Não é só dinheiro mesmo. Prosperidade é saúde, são relacionamentos, é propósito, mas prosperidade sem dinheiro também não é prosperidade. Porque o dinheiro também reflete uma parte da prosperidade nossa e dos pacientes, a prosperidade material. Nós somos numa vida material. Se a gente não dá conta da matéria, de número, de coisa objetiva, alguma coisa está acontecendo conosco. Nós vamos chegar lá. E a gente está juntas para isso. Essa é uma dificuldade, Rose, de todos nós. Já foi minha, e é de vocês, e é de pessoas que estão conectadas com a gente, que não estão aqui no divã, mas que estão no universo da saúde mental. Então, como que a gente resolve e traz soluções? Olhando para o problema. E às vezes é muito difícil olhar o tamanho do buraco onde a gente está. Falar assim, meu Deus do céu, mas como assim? Eu nem pensei nisso, eu nem sabia disso. É assim mesmo, tá tudo certo. Antes você não sabia. Você não sabia que você não sabia. Agora você vai saber que você não sabe. Quando a Eu gente digo nem que tem sabe que não até, sabe. né, Armanda, se me permite, eu digo que tem até, assim, é um tema que é recorrente em grupos de colegas até. Eu digo que até eu vou repetir uma frase até que eu falei num encontro nosso. A gente se sente até, é um troço complicado, que parece até que a gente está sendo tacanha em falar de uma situação que é realidade. Então, assim, eu digo que a gente mesmo, a gente tem que mudar isso e A deixar de ter esse mentalidade. preconceito, né, Exato. Essas para crenças rever limitantes. É, exatamente. porque É, parece assim que ser psicólogo, e ser psiquiatra, e ser médico, ou ser terapeuta é sacerdócio. E a gente, exato, exatamente, então a gente teria que fazer só um trabalho exatamente. voluntário e não cobrar por isso, não receber por isso. Mas, gente, isso é uma crença muito equivocada. Porque E que como é o que a teu gente. sucesso, ele está também no financeiro, né? No sucesso do paciente, né? Na Exato, evolução exato. dele, mas no financeiro também, né? Exato, porque a A prosperidade, o dinheiro. máscara é ótimo, né? Oi? A coisa da máscara é ótimo, né? Adoro essa coisa figurativa da máscara, né? Não adianta tentar botar a máscara no avião e tá Exato, caindo no exato, outro. gente. Você tem que se E me cuidar fala uma primeiro, né? coisa, como é que a gente vai poder estar inteira para os nossos pacientes se a gente não está conseguindo pagar os boletos da nossa vida material, entende? Não faz sentido isso. E como é que a gente pode entregar algo de tanto valor que não traga para a gente a prosperidade também material? Então, gente, o paciente, e nós vamos falar sobre isso, tá? O paciente pagar um preço justo para nós não é bom só para nós, não. Não é justo só para nós, é para ele. Porque quem paga um preço justo se compromete mais. Quem paga pouco, entrega pouco e se compromete pouco. Então, é isso, gente. Na verdade, é um compromisso no alto nível que você faz, da pessoa ela está recebendo, ela está te entregando algo. A gente entrega energia de conhecimento, de escuta, de estudo, e eles entregam energia em forma de dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa. Volta essa energia para nós, para a gente pagar nossas contas, realizar nossos sonhos e nos manter na nossa profissão. Porque se a gente não ganha dinheiro na nossa profissão, a gente não consegue daqui a pouco nem se manter como psicólogo, nem como médico. Nós vamos ter que nós vamos ter que achar um outro jeito, né? Então, gente, esse é um ponto muito importante. Isso tem a ver com crenças, tem a ver com nossa família, tem a ver com várias coisas que a gente vai abordar aqui. Mas agora nós vamos começar olhando para a questão. Como é que tá? Vamos fazer um mapeamento de como é que essas coisas estão, para a gente ver o tamanho aí do nosso rombo, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Eu queria que vocês anotassem isso
no caderno, porque vocês vão precisar responder para vocês mesmas e para a gente isso, tá? Então, vamos lá. Você é PF? Ah, eu coloquei PF ou PF? Acho que tinha muito PF aqui, viu, gente? Porque eu já coloquei PF ou PF. Você é PF ou PJ? Então, você é pessoa física ou pessoa jurídica? É um J ali. Então, é isso. Você tem uma empresa, você tem um CNPJ ou você é pessoa física somente? Esse é um ponto. Porque isso muda muita coisa em termos do teu negócio, tá? Isso muda em termos de imposto, isso muda em termos do que você está pagando, isso muda em termos de o quanto você está pagando de imposto de renda, e se você nem está sabendo que você teria que pagar imposto de renda, e você está sonegando sem saber. Então, isso muda bastante coisa. Outro ponto, você tem ou não tem secretária? Porque, gente, em termos de negócio também, de estrutura, de empresa, você ter ou não ter secretária faz diferença para o cliente. É diferente eu falar para vocês, ó, eu vou encaminhar você para a Rejane ou para a secretária da Rejane. Faz diferença para os pacientes, tá? E aí vocês podem falar assim, não, mas eu faço trabalho, são pacientes que têm horário marcado, que já estão acostumados. Gente, faz diferença, inclusive para cobrar. Porque uma secretária, ela vai fazer esse movimento de fazer a cobrança, e nem falar para o paciente de dinheiro, é ela que vai fazer a cobrança. E uma dica que eu vou dar para vocês, eu vou dar outra, tá? Mas eu não vou resistir agora. Vocês não precisam ter uma secretária de verdade que seja uma outra pessoa, pode ser você, com outro nome e com outro telefone. Então, eu sei que a Maria faz isso, né? A Maria está aqui com a gente e funciona super bem. A Maria tem a Ana, com 2 N's, tá? Que é a secretária dela. E a Maria fala com os pacientes, a Maria agenda, a Maria cobra através da Ana. E daí você não precisa começar pagando uma secretária. Ah, mas então, porque é isso. Mas, nossa, eu não tenho dinheiro agora para bancar uma secretária. Mas você pode usar o raciocínio da secretária e você mesma fazer isso já é uma solução maravilhosa, tá? Então, o que a gente vai fazer, eu vou resistir agora, eu não vou trazer a solução, vou só fazer a pergunta, tá? Porque daí a gente já está finalizando daqui a pouquinho. Mas é isso, eu vou trazer para vocês essas soluções do que é importante ou não. Mas eu posso dizer, como psiquiatra, que quando eu encaminho para vocês é diferente falar, eu vou encaminhar para Maria ou eu vou encaminhar para Ana, que é a secretária da Maria. Isso já tem um outro profissionalismo envolvido, tá? E é uma proteção para vocês também. Outro ponto. Qual o seu preço nesse momento? Quanto você cobra pela tua sessão? E quanto tempo tem a sua sessão? Então, qual que é o preço nesse momento? Então, registra aí também. Não só o preço nesse momento, mas também quanto você quer cobrar mais. Quanto você sente nesse momento que você está cobrando esse valor, mas você já sente uma necessidade de ajustar esse valor. E como você ajusta o seu preço? Como é que você fala isso para o cliente? Tem algumas dicas para vocês fazerem isso também. Porque às vezes a gente nem consegue, não consegue, que como a Rose falou, não consegue nem falar com o cliente, imagina, né, não consigo nem cobrar mais, mas falar com o cliente que eu vou cobrar mais, tenho Oi? medo. Eu tenho medo. Maria, o teu microfone está aberto. Eu tenho receio de aumentar meu preço, acho que eu vou perder o cliente. Eu acho que o cliente vai achar que é demais, que como que eu posso estar aumentando meu valor? Então, a questão agora é a gente olhar para tudo isso, o que está movendo a gente por trás, mas na realidade, como é que você ajusta e como é que você comunica isso para o teu cliente? Outro ponto importante, como que o teu cliente paga? Ele paga por Pix, ele paga por transferência, você tem cartão de crédito. Por exemplo, quem tem pessoa jurídica pode ter a questão do cartão de crédito, que você paga a taxa do cartão de crédito, mas você facilita, por exemplo, para o paciente, você tira uma objeção, porque ele pode pagar com cartão de crédito, ele pode pagar parcelado, ele pode pagar recorrente no cartão. Então, hoje em dia, cartão também você tem que avaliar se sim ou não é uma modalidade que pode facilitar as coisas para você. Trazer mais pessoas e você poder cobrar um valor maior, eu cobro mais, mas eu divido, ou eu facilito através de cartão de crédito, que é uma coisa que as pessoas usam bastante. Então, esse é um ponto também.
Outro ponto, é só sessão avulsa ou pacote que você faz? Porque essa questão do pacote, gente, é algo que a gente precisa explorar muito bem. Vocês, como psicoterapeutas e como terapeutas, o pacote, ele garante não só uma entrada de dinheiro, né, para vocês, como também o comprometimento do paciente. E vocês podem explicar justamente para o paciente: olha, você vai para academia, você não faz você vai treinar seu corpo, você não faz uma aula avulsa de academia. Se você quer emagrecer, é um programa, é um treinamento que você vai fazer. E eu não vou conseguir te ajudar com uma vez avulsa, aí ele está fora do pacote, ele vai uma vez, depois ele falta duas, depois ele. Mas com o pacote, quando a pessoa paga, ela se compromete com ela e com você. Que nem quando a gente paga uma academia ou um personal. A gente se compromete. Então, como é que a gente faz para valorizar o pacote, para fazer mais pacote do que sessão avulsa? Outro ponto, você trabalha só individual ou em grupo? Porque o grupo também é uma maneira maravilhosa de gerar mais renda para você e o paciente paga menos. Ele paga menos na sessão em grupo e você ganha mais pelo volume de pacientes que está ali e você fala a mesma coisa para várias pessoas em 1h30, para muitas pessoas que estão ali. Então, o grupo também é algo que é um trabalho incrível, assim, da gente pensar em termos de possibilidade de fluxo de negócio, como uma alternativa muito viável. Quais são os seus gastos? Você sabe de verdade, então, esse é um desafio grande. O que você gasta todo mês? Você tem uma tabela com gastos, tudo que você gasta. Ah, mas eu trabalho online. Tá, mas aí você gasta internet, você gasta luz. Tem que estar tudo computado. Quais são os seus. Você paga uma internet melhor porque você trabalha com online, então você tem que computar que é uma internet melhor que você está pagando ali todo mês. Então, quais são os seus gastos reais, assim? O que você realmente gasta no teu consultório? Armanda, Oi. eu queria só fazer uma observação, que é uma coisa que eu vejo que a gente não coloca no papel, o gasto com aperfeiçoamento, né? Que é Eu uma vou coisa fazer, que a gente. eu vou falar sobre Isso isso é uma lá. coisa que é assustador quando a gente para ver o quanto a gente gasta, né? O quanto a gente investe na nossa formação e a gente quer cobrar barato o paciente, entendeu? O quanto a gente. Então, como fica desequilibrado É tudo isso, verdade. né? Bom, outro ponto importante. Qual o seu valor líquido no final do mês? Então, quanto que sobra no final do mês? Porque isso é importante. Bom, entra tanto, mas eu gasto tanto. Qual que é o líquido real? Porque essa é a realidade. O líquido é a tua realidade. Porque às vezes pode entrar muito, mas você gasta muito e fica pouco, né? Às vezes pode entrar pouco, mas você gasta bem pouco também, então o líquido acaba compensando. Enfim, aí qual que é o líquido? Essa é a conta que você tem que fazer também. O que realmente fica no final do mês? Qual que é a sua meta de ganho para esse ano? Então, 2025, você tem alguma meta de ganho? Porque se a gente não tem meta, gente, a gente é como um barco à deriva. Bate uma onda, vem já para cá, bate outra, a gente vai para lá. Quem não tem meta, fica perdido e qualquer lugar, caminho serve. Quando a gente tem uma meta, a gente tem uma intencionalidade com as coisas. Então, qual que é a tua meta de ganho para esse ano? E daí, dividindo isso por mês. Quanto que é a tua meta por mês de ganho? Isso a gente ter números é importante para isso, para nossa mente, para nossas crenças, para a gente ir construindo essa base de uma estrutura objetiva da nossa vida. Outro ponto importante, como que você vende e atrai os clientes? Como é que você se vende, né? Como é que você vende o seu produto e você atrai seus clientes, que foi o que a Lu trouxe para gente. Indicação, redes sociais. Quem não tem Instagram, né? Algumas de vocês não têm Instagram, porque naquele formulário eu perguntei sobre isso. A gente pode não vender pelo Instagram, eu digo 100%, obviamente, né? A indicação sempre é muito importante, mas hoje em dia o Instagram é como se fosse um portfólio básico que você tem que estar nutrindo ali minimamente também, para você estar participando do mundo atual, né? Sem ser escravo disso, não precisa ser escravo disso, mas se não for o Instagram, um Facebook, ou algo no YouTube, ou um site, alguma coisa em relação à internet é importante que você tenha como referência, tá? Outro ponto, você tem fotos ou vídeo de divulgação do teu trabalho? Então, você tem fotos mais profissionais? Você tem vídeos que você divulga o teu trabalho? Eu fiz um vídeo muito legal para os pacientes que estão chegando, em que eu apresentei meu trabalho para eles. Ficou muito legal, eu entrego para os pacientes, é uma coisa que funciona bastante, eu vou colocar para vocês modelarem lá
num grupo, tá? Porque um vídeo que eu fiz o quê? Eu me maquiei, fiz meu cabelo, fiquei assim, né, bonita e tal, que é isso, a gente faz isso para mostrar para a pessoa que a gente se cuidou, é como a gente vai numa Se festa, cuida. exato, e que a gente fez um ritual para ela, para se apresentar para ela, que foi um ritual que a gente passou por uma cerimônia, né, para estar ali. Então, eu fui para minha sala, fiz um bom ângulo, editei o vídeo, editaram o vídeo, colocaram minha logo, e aí ficou muito bacana porque é um vídeo que eu apresento o meu trabalho, que eu falo de mim. E esse vídeo eu mando para os familiares, eu mando para o paciente, a minha secretária faz um uso excelente dele. Tá? Então, é assim, vídeo, divulgação através de fotos, que eu fiz também uma sessão de fotos muito bacana, que algumas do encontro passado foi por uma sessão de fotos que eu fiz. Então, que isso não é a foto pela foto, mas é um posicionamento, a gente está mostrando o nosso melhor, a gente está na nossa melhor versão dentro e fora também, sabe? Então, é uma experiência muito legal que nos encontros presenciais que a gente tiver, eu também vou trazer isso como algo que a gente vai vivenciar juntas, tá? Aí são ideias que eu estou tendo aqui que depois eu compartilho com vocês. Outra coisa, quais são as suas parcerias? Tudo isso que eu estou falando qual que é o fluxo do nosso negócio, envolve tudo isso, gente. Esse é o fluxo do nosso negócio. Tudo isso que eu falei para vocês envolve o fluxo, ou seja, como é que está fluindo, como é que você está gerindo o teu negócio. E as suas parcerias é um ponto importante. Você tem parceria com alguma clínica, você tem parceria com algum profissional. A gente tem parcerias, né? Eu sinto vocês como parceiras minhas. Então, eu encaminho para vocês, a gente tem um vínculo, mas vocês têm esse vínculo estruturado com outras pessoas, com uma empresa. Quais são as parcerias que você tem com uma outra colega psicóloga, que daí tem uma abordagem diferente da sua, que vocês fazem um grupo juntas, por exemplo? Boas parcerias são fundamentais. E também recusar parcerias que não tem a ver, mas que a gente às vezes fala sim, ou perde tempo com elas, também é importante a gente saber quem não é nossa parceira, quem não são nossos parceiros. E assim como aqueles que são, tá? Então, esse é um ponto importante também. Você investe na sua formação? Aí a Rose já trouxe isso, porque isso também é um fluxo do nosso negócio. Quanto você está investindo na tua formação? Quanto que você está gastando com isso? Porque isso também tem que ser revestido depois ali. Você está o teu paciente, né? Ele também vai ter que estar investindo no seu investimento, ou seja, ele tem que estar usufruindo, ele vai usufruir disso, então ele também vai, o preço também vai ter que incluir isso. Isso também é algo que a gente está fazendo por nós e por eles, né? Então, gente, olha, em termos de fluxo, eu quero que vocês agora olhem para essas perguntas, gente, e nesses 15 dias vocês sejam extremamente honestos com vocês. E nunca vi meus gastos, eu nunca pensei nisso. Gente, está tudo bem. Tá tudo bem, porque antes você não tinha ainda parado para olhar para isso. E se você está aqui hoje ouvindo isso e no divã, e eu estou falando isso para você, é porque chegou a hora. Então, não se martirize, mas eu nunca fiz isso, eu devia ter feito. Não, porque antes você não estava pronto para isso, antes você não sabia que não sabia. Agora você sabe que não sabe. Então, agora mudou, agora mudou. Agora você não pode mais fingir que isso não é importante. Agora eu estou trazendo para vocês que isso é importante, a gente saber e olhar. Então, tá tudo bem. Nesses 15 dias, se vocês não tinham esses cálculos, vocês vão fazer. Vocês vão fazer esses cálculos e esses 15 dias vão ser muito importantes para vocês tomarem consciência do lugar que vocês estão. Porque para a gente chegar num lugar diferente, a gente precisa primeiro saber de onde a gente está partindo. Nós estamos fazendo agora um mapeamento, um diagnóstico. A gente sabe bem como que é isso. Um diagnóstico de como é que a gente está, como é que está o nosso paciente, que é a nossa empresa agora, que é o nosso posicionamento profissional, para depois a gente levar ele para um outro patamar. Mas primeiro nós precisamos saber de onde a gente está saindo, né? O Uber, o GPS é assim, de onde você está para onde você vai. Então agora é de onde você está, tá? A outra pergunta que eu quero que vocês respondam, e nós estamos terminando aqui a aula, tá? A aula não, encontro o compartilhamento. Essa é a minha vez de professor. Qual que é o seu diferencial? Rejane, qual que é o seu diferencial? Rose, qual que é o seu diferencial? Maria, qual que é o seu diferencial? Não adianta me falar que é qualidade, tá? Porque isso aí eu já paro do princípio que vocês são maravilhosos. Isso aí não é diferencial que todas vocês são. Então, qualidade não é. Qual que é o teu diferencial? O que você entrega que só você entrega, que faz parte do teu posicionamento profissional?
Eu sou uma médica psiquiatra que não prescreve só remédio, porque eu vou muito além da medicação, vocês sabem disso. Não é só remédio que eu prescrevo. Aliás, na verdade, está o seu melhor remédio, né? Eu tenho ampliado muito essa questão da medicação para outros campos. Então, eu sou uma psiquiatra que vai além do remédio. E vocês? Qual é o diferencial de vocês? Isso precisa estar muito claro para vocês. Para você, antes de estar claro para o paciente. Tá? Outro ponto importante. Qual é o seu principal medo e desafio como empresário? Depois que você olhar para tudo isso, para esses pontos do fluxo do negócio de vocês, para as dificuldades maiores, né? O que vocês nem tinham parado para pensar, o que vocês nem começaram a fazer, o que vocês já fizeram e tiveram dificuldade. Então, qual que é o principal medo e desafio de vocês como empresários? Isso também é muito importante que você chegue o principal, tá, gente? Porque são vários, mas o que mais te dá um frio na barriga, te consome, o que é mais difícil para você? Então, isso também é importante você responder para você mesmo, tá? Eu já falei o meu, né, doutora? A Lucimar já trouxe para a gente essa questão da internet, dos vídeos, dessa questão da tecnologia, né, Lu? É esse, total. É isso, nós vamos olhar para eles aqui também. Nós estamos aqui para. Como é que a gente vence o dragão, gente? Chegando pertinho dele, a gente tem que dar um beijo no dragão antes. Nós temos que chegar muito perto. E é interessante que quando a gente vai chegando perto do dragão, às vezes ele vira até um lagartinho depois que a gente chegar perto. Ele é grandão quando a gente está longe, mas quando a gente vai chegando perto, os recursos vão surgir, né? E eu tô aqui para mostrar o que para vocês? Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, eu já percorri, eu já fiz. Eu tenho pessoas que estão comigo, e lógico, e assim, não, mas eu preciso de entender de tudo isso sozinha. Não, né? Porque vocês podem estar só falando assim, meu Deus, mas é tudo isso, eu vou ter que fazer tudo. Eu fiz tudo isso, eu tive que fazer todo esse fluxo do meu negócio, mas eu não tive que aprender tudo isso, eu não tenho que saber tudo isso. Viu, Lu? A gente às vezes não tem que saber de rede social e saber tudo como fazer para a gente poder fazer sozinha. Nós não estamos sozinhas, às vezes a gente precisa do quê? De boas parcerias, de pessoas que saibam fazer aquilo que a gente nem tem também interesse de aprender, só que tem que estar sendo feito. Alguém tem que estar fazendo pela nossa empresa. E a gente também tem que ter formas de gerar renda para poder bancar isso também. Mas a gente fala assim, às vezes eu não tenho dinheiro para bancar isso. E aí a gente não sai do lugar, porque a gente fica sempre pequeno, sempre pensando pequeno. E às vezes a gente fala assim, não, então eu vou bancar isso para quê? Para eu me estruturar como empresa, obviamente dentro do limite que eu possa pagar, e aí eu vou ganhando renda por isso. Porque eu vou me posicionando diferente. Nós estamos falando aqui de posicionamento. Tá, gente? Então, para finalizar, eu vou só dar um gostinho de como é que vai ser, porque aí eu não falei do restante, né? Porque vocês viram que nem deu tempo de chegar. Na valorização pessoal. Então, o que está por trás daquilo que vocês vão encontrar de dificuldade, do que vocês não fizeram em relação ao posicionamento profissional? Tem a ver com a valorização pessoal. E aí nós vamos falar, depois, daqui a 15 dias, de autoestima, de amor próprio, de autoconfiança, porque às vezes a gente não consegue cobrar e a gente pega essa crença que é sacerdócio, que a gente não pode ganhar dinheiro, que a gente vai estar sendo capitalista ou materialista se a gente ganhar dinheiro com o paciente, porque a gente tem questões de autoestima, de amor próprio, de autoconfiança, de questões familiares, de crenças, de bloqueios. A gente às vezes não sabe nosso potencial próprio, a gente tem sabotadores e sábios dentro de nós, a gente não sabe nossas qualidades, nossos defeitos, a gente tem um crítico muito grande dentro de nós. Eu vou falar sobre isso também. E isso nos impede de poder prosperar, inclusive financeiramente. E prosperar financeiramente nos faz prosperar em termos de missão e de entrega para as pessoas. Às vezes a gente não cuida de nós, não estamos cuidando só da nossa empresa, não. Essa falta de cuidado ou de olhar para a nossa empresa tem a ver com falta de autocuidado. E só reflete o que a gente faz no nosso mais íntimo, nos nossos maiores bastidores. E aí nós vamos falar qual a diferença de valor e de preço, de reconhecimento de dinheiro, de importância pessoal, poder pessoal. Sabe? A gente tem duas formas de ganhar.
de receber, né? Em termos do trabalho que a gente entrega. A gente recebe em reconhecimento ou em dinheiro. E muitos de nós inconscientemente escolhem receber em reconhecimento. Ah, como você é legal, como você é ótima, e não em dinheiro. Só que a gente tem que receber a maior parte em dinheiro e um tanto em reconhecimento. Mas pelas nossas crenças e dificuldades, a gente quer receber só em reconhecimento, só em agrado, só em, nossa, como você é legal, maravilhosa, você é ótima, mas pagar eu não te pago, ou eu pago muito pouco. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Isso tem a ver da gente sair dessa questão da causa e efeito. Ah, então só quando eu tiver isso que eu vou conseguir me sentir bem, que eu vou me conseguir sentir-me realizada. Então, quando eu conquistar isso, não, a gente tem que ir para. Isso foi no primeiro encontro, eu falei com vocês sobre isso. Causar o efeito na nossa vida, não esperar que as coisas se arrumem ou ter as condições ideais para fazer acontecer. Não, a gente causa o efeito, a gente gera o efeito que a gente quer ter. A gente se torna aquilo que a gente quer que nossos pacientes também tenham. A gente quer que nossos pacientes tenham prosperidade financeira. A gente não ajuda eles com isso também? A sair do aperto, a poder ter a prosperidade em todos os níveis? Nós temos que viver isso também. A gente tem que causar esse efeito na nossa vida, né? E aí, finalizando também, esse é o encontro em que a gente está falando o quê? Negócios e finanças. Nós vamos ter encontros para falar sobre discussão de caso clínico, sobre conceitos teóricos, estilo de vida, autocuidado, autoconhecimento. Mas esse ponto é um ponto tão importante que eu vou dividir em duas partes, porque nós vamos trabalhar no meio delas. Nós vamos ter que olhar para o nosso negócio, olhar para ele, para saber em que ponto que a gente está e onde que a gente vai chegar, tá? E para finalizar, eu trouxe essa imagem de um lugar maravilhoso, Montanha Encantada, onde eu passei o final do ano, no retiro, lá em Garopaba, incrível. E essa planta estava ali no lago, e eu fiquei tão inspirada, falei, gente, tem um lago com um monte de planta, com um monte de coisa, de vegetação, e de plantas tipo lótus, enfim, era lindo. E eu foquei nela, falei, gente, essa planta é como se fosse assim, tem aquele lago incrível, um monte de coisa acontecendo, mas essa plantinha ela é essencial para esse lago e tem algo que só ela pode entregar para ele e ela é pequena, ela é para dentro, ela é íntima. Só que esse lilás dela faz toda a diferença onde ela está. Então, o que você não colhe dentro, essa frase, essa imagem me inspirou essa frase. O que você não colhe dentro, você não planta fora. E para você colher dentro, você precisa plantar e colher dentro. Se você não construiu a plantação e a colheita dentro de você, você não consegue plantar fora. Você planta muito menos do que você poderia. Então, essa colheita dentro tem que ser dentro da gente, dentro da nossa empresa, dentro da nossa profissão. A gente tem que estar organizada, a gente tem que estar consciente, a gente tem que estar usufruindo dos fluxos da vida, de saber como que o nosso cliente está entrando, como que ele está permanecendo com a gente, o que que a gente está oferecendo, como que é o pagamento, como que é a secretária. Gente, isso faz parte de um cuidado com a nossa empresa, com o nosso cliente e com a gente mesmo. Então, é algo muito mais profundo, né? Essa planta representa algo muito maior do que o tamanho dela. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, é isso que eu tenho para entregar, porque eu já fiz esse caminho. Então, eu conheço as pessoas, eu conheço os atalhos, eu vou entregar para vocês. Eu estou aqui para isso, eu estou me realizando muito por estar aqui, entregando esses atalhos para vocês. São pessoas tão competentes, pessoas que têm tanta capacidade e que precisam usufruir dessa vida interior organizada e dessa empresa organizada para estarem cada vez mais estourando no mundo e garantindo o próprio caminho de evolução. Então, é uma honra para mim poder entregar esses recursos para vocês que já são tão grandes e a partir desses recursos vocês se tornarem maiores ainda, né? E a gente se tornar maior ainda. Tá, queridas? Então, deixa eu finalizar, terminar a apresentação aqui, compartilhar. Isso. Voltamos aqui. Ó, atrasei 11 minutinhos. Minha mãe que fala, filha, você sempre atrasa, você nunca termina na hora. Mas é isso, né? É o meu jeitinho também. Queridas, então assim, olha, eu acho que é super importante que a gente conversou hoje, né? Então foram perguntas e foram questões que abriram um leque muito grande para nós de possibilidade de compartilhamento. Eu vou encerrar então aqui a nossa noite. A gente continua lá no grupo. Eu vou perguntar ali por que valeu a noite de hoje. Eu quero que vocês me respondam ali.
E a gente vai estar junto nesses 15 dias para colocar tudo isso para caminhar e depois, daqui a 15 dias, nós vamos fazer a parte 2 desse nosso encontro, em que a gente vai trazer isso, em que a gente vai olhar para as questões da valorização pessoal e vai ser um começo maravilhoso para nós. Tá bom, queridas? Então é isso. Boa noite. Obrigada pela Noite, presença de Boa vocês. noite, gente. beijos, boa noite. E seguimos lá no grupo, então. Boa noite, Tchau, meninas. Durmam bem. Beijo. beijos. Tchau. Deixa eu interromper aqui a gravação.